falar agora a respeito do caso do homem empresário que foi condenado por trabalho análogo a escravo. Ele mantinha trabalhadores, não respeitava os direitos trabalhistas e foi condenado pela justiça a uma multa milionária. Inclusive disse que não tem condição de pagar essa multa, nem que fosse dono de uma multinacional. A Gorete Santos acompanhou todo este caso. Envolveu os trabalhadores, que envolveu o empresário e agora ela está aqui conosco, ao vivo, para trazer mais detalhes a respeito deste episódio. Você já tinha visto uma multa tão alta sendo aplicada assim, Gorete Santos? Boa tarde. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham o Jornal do Piauí. Não. Inclusive, em termos de valores, seria a maior condenação já imputada a um empresário aqui no estado do Piauí. A gente imagina, na verdade, uma situação que após quase 130 anos depois da abolição da escravatura, parece absurdo imaginar que hoje ainda existam trabalhadores vivendo nessas condições. O que teria mudado, na verdade? Hoje os trabalhadores até recebem uma remuneração, mas muitas vezes não chega sequer a um salário mínimo. São submetidos a condições degradantes de serviço, jornadas exaustivas, muitas vezes impedidos de se desligarem desse trabalho. Lá em São Miguel do Tapuio, na verdade, essas denúncias envolvem 2 trabalhadores, teriam chegado ao conhecimento do Ministério Público do Trabalho, foram feitas inspeções para atestar de fato essas condições e chegou então à Justiça que trouxe essa condenação. Só a indenização por danos morais são R$ 432 para os 2 trabalhadores. Nós vamos acompanhar agora essa história. Foram 9 anos perfurando poços em São Miguel do Tapuio e em outros municípios da região. Mas, segundo Francisco e Antônio, não tinham acesso sequer à água potável. A situação degradante se completaria com a escassez de alimento, ausência de instalações sanitárias e dormitório improvisado. Aconteceu às vezes de a gente sair de um serviço para outro, 5, 6 horas da manhã, e chegar lá de tarde na outra frente do serviço, dormia sem banhar, dormia sem jantar, amarrar a rede aí da grade do caminhão com um pé de gávea, uma coisa. Havia, no inverno, época de inverno, nós dormíamos mais dentro do caminhão. Do pouco que nós comprávamos para casa, nós tínhamos que levar para frente do serviço, porque nunca deu alimentação para nós. A verdade é essa, né? Ele nunca deu, né? Durante todos esses anos de serviço, os trabalhadores sustentam que não receberam qualquer direito trabalhista, nem 13º ou férias. O salário mais alto teria sido de R$ 550 por mês, mesmo trabalhando 12 horas por dia e ainda acumulando as funções de motorista e mecânico. Antônio e Francisco também contam que só tomaram conhecimento de que as condições caracterizavam o trabalho escravo após a inspeção do Ministério Público do Trabalho. Depois da fiscalização do Ministério do Trabalho, foi que nós abrimos os olhos e tivemos conhecimento do que nós estava sendo na mão dele, né? Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho confirmaram as denúncias relatadas pelas vítimas. Constataram também a falta de equipamentos de segurança e sequer banheiro. No relatório, a constatação de que as necessidades fisiológicas são feitas ao relento, utilizam pedras, folhas e pau para fazer o asseio. Outro trecho do depoimento diz que o senhor Maurício Menezes contrata com o tomador dos serviços a R$ 120 o metro perfurado, mas só paga R$ 10. E que se por alguma razão o poço não for cavado até o fim, nada recebe. A decisão da Justiça do Trabalho saiu no dia 8 deste mês. A juíza Benedita Guerra Cavalcante sentenciou Maurício Menezes ao pagamento de todos os direitos trabalhistas com correção referentes a 9 anos de atividade, além de indenização por danos morais no valor de R$ 216 mil a cada um dos trabalhadores. O advogado do empresário diz que vai recorrer da decisão. O empresário, que tem uma loja de veículos usados em Teresina, nega vínculo empregatício com os 2 trabalhadores e afirma que a relação era de sociedade e que sequer conhecia um deles. Ele nunca trabalhou para mim. Eu entreguei uma máquina com caminhão, com tudo, uma parceria. Era arrendada? Ele cuidava lá, era dividido o lucro, para mim e para ele. Eu não sabia de nada de máquina. A minha vida, eu vivo às custas de venda de automóveis. Maurício Menezes alega ainda que o patrimônio que detém não é compatível com o suposto lucro que teria obtido com o trabalho escravo e que acredita na justiça. Uma pena dessa de quase R$ 700 mil
E você pode somar todos os veículos que se encontram aqui na minha loja, que não chega a 400 mil. O homem tem que ter muito equilíbrio para pegar uma sentença de 700 mil reais nos dias atuais de hoje, na crise em que nós estamos vivendo. Tem que ter muito equilíbrio e acreditar muito na justiça da terra, porque se ela falhar, a divina não falha. Segundo a Superintendência Regional do Trabalho, de janeiro de 2013 até junho deste ano, foram resgatados 292 trabalhadores em regime análogo à escravidão em 5 municípios do Piauí. No mesmo período, foram realizadas 11 denúncias à Procuradoria Regional do Trabalho. 4 foram arquivadas e 7 estão em andamento, com 2 ações civis públicas atualmente. As vítimas de São Miguel do Tapuio dizem que, apesar de estarem desempregadas, a experiência trouxe uma lição: a dignidade. Bom, vocês ouviram aí o relato desses 2 trabalhadores que viviam nessas condições constatadas pelo Ministério Público do Trabalho. Essa inspeção foi feita pelo Ministério Público do Trabalho, inclusive com acompanhamento do procurador Edno Moro, que está aqui ao meu lado e traz mais informações acerca dessa situação. O empresário ainda pode recorrer dessa decisão, inclusive o advogado já mencionou que já está tomando providência em relação a isso. Qual que é o entendimento do Ministério Público do Trabalho que acompanhou tudo isso? Doutor Edno, boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, o trabalho escravo nessa situação ficou muito bem caracterizado, como foi relatado no documento que foi apresentado na matéria. Os trabalhadores viviam numa situação de absoluta degradância, uma jornada exaustiva e ganhando realmente valores muito aquém daquilo que deveriam receber. Então, toda a situação foi demonstrada. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, instaurou um inquérito civil contra esse empregador. As ações foram movidas diretamente pelos empregados, mas com base nesse documento que deixou de forma inconteste que o trabalho escravo efetivamente ocorreu neste caso. O Ministério Público do Trabalho tem intensificado essas fiscalizações em todo o estado do Piauí. A gente observa, inclusive, a questão que envolve os trabalhadores da palha da carnaúba, da extração do pó da palha da carnaúba, inclusive, seria a atividade hoje que demanda o maior número de mão de obra escrava. No entendimento do Ministério, o que ainda provoca tanta exploração de mão de obra, mesmo com uma fiscalização mais rigorosa e com leis também mais severas? Veja bem, muitos ainda acreditam na impunidade. Esse é o vetor da exploração do trabalho escravo ainda no estado do Piauí. Esta decisão, de primeira instância ainda, cabe recurso, é verdade, mas ela é muito importante porque tem um efeito pedagógico formidável. Então, a partir dela, a gente acredita que pode desestimular esta prática. Então, a impunidade é um desses fatores e o outro é o lucro, aquela ânsia de obter um lucro fácil às custas da exploração dos trabalhadores, mediante a redução do custo do trabalho. Então, a partir da intensificação dessas inspeções, dessas fiscalizações, com decisões dessa que punha efetivamente o empregador flagrado, reduzindo as pessoas à condição análoga de escravo, a gente acredita que pode ter uma diminuição efetiva desse tipo de exploração no estado do Piauí. Nós temos uma pergunta do estúdio, pois não, Joelson? Doutor Edno Moura, muito boa tarde. Muitas pessoas, empresários e trabalhadores também, parecem não estar acostumados com esse termo que é muito utilizado pelo Ministério Público, que é esse trabalho análogo a escravo. E muita gente não entende direito quando estão respeitando os direitos e quando estão violando esses direitos. Parece que existe um aspecto subjetivo de interpretação do que é exatamente o trabalho análogo a escravo. Como é que se pode garantir que tanto empresários como empregados tenham conhecimento real de quando estão descumprindo a lei? Existe realmente essa subjetividade, essa dificuldade de interpretar o que é o trabalho análogo a escravo? Veja bem, essas alegações de que há um desconhecimento e desse desconhecimento pode gerar essas irregularidades que configuram o trabalho escravo, ela não procede efetivamente, porque o que acontece? A redução de alguém à condição análoga de escravo, mediante a degradância, mediante a servidão por dívida ou através da jornada exaustiva, eles configuram situações bem específicas e claras, o que impede a confusão por parte de empregadores e as pessoas que estão reduzindo. Ou seja, para configurar o trabalho escravo,
numa situação de degradância, é necessário que os alojamentos tenham uma situação de precariedade muito grande, que esses trabalhadores não tenham direito à água potável, que os trabalhadores não tenham direito a uma alimentação adequada, não têm direito a instalações sanitárias, e são coisas bastante objetivas, que é de fácil detecção por parte de qualquer pessoa. Então, no caso específico desse de São Miguel do Tapuio, o que aconteceu é que todas essas situações estavam presentes. Não existia instalação sanitária, a alimentação era feita pelos próprios trabalhadores em situação extremamente precária, eles não tinham local para refeição, eles recebiam valores muito baixos, ou seja, uma perfuração de R$120. O poço, o metro quadrado, R$20 era para dividir por trabalhador, 29 por metro, ou seja, uma exploração extrema, com jornadas exaustivas, ou seja, muito tempo de trabalho. E os empregados ainda dormiam na própria frente de trabalho, em redes amarradas entre uma árvore e outra. Ou seja, são situações que configura uma degradância de forma bastante objetiva, que não dá margem a dúvidas. Ou seja, quem descumpre, quem explora, sabe que está fazendo aquilo, sabe que está se beneficiando daquela exploração. Por isso, essa alegação de desconhecimento, ela efetivamente não tem como proceder. Já um projeto de lei em tramitação também que prevê punições ainda mais severas, com o confisco de propriedades ou de imóveis onde for constatada a exploração de mão de obra escrava. O senhor acredita que esse tipo de ação também ele pode, de fato, reduzir de uma vez por todas ou até acabar, digamos assim, com esse tipo de mão de obra no país? Com certeza. Hoje nós tivemos uma mudança importantíssima na Constituição. O artigo 283 agora, ele contempla também a possibilidade de confisco de terras, das terras onde forem encontrados trabalhadores sendo reduzidos à condição análoga de escravo. Então isso é fundamental, porque o que ocorria com muita frequência, o empregador ele apostava na impunidade, ou seja, o Estado ia, flagrava aquele trabalhador e depois demorava muito tempo para flagrar novamente. Então hoje não. A partir dessa legislação vai ser possível você punir efetivamente aquela pessoa, aquele proprietário de terra, tanto da zona rural como proprietário de qualquer área urbana, que esteja reduzindo alguém à condição análoga de escravo. O problema é que esse dispositivo da Constituição não foi regulamentado ainda, então nós estamos dependendo de uma legislação que está em trâmite no Congresso Nacional e, pelo menos, o projeto que foi encaminhado, ele traz um retrocesso neste aspecto, porque ele retira da caracterização do trabalho escravo o trabalho degradante e a jornada exaustiva, que é um retrocesso social que nós não podemos aceitar. Então, veja bem, houve um avanço efetivo, inicialmente na Constituição, mas que pode se transformar num retrocesso se nós tivermos a efetiva exclusão dessas duas hipóteses de incidência do trabalho escravo. E a gente está lutando para que isso não ocorra. Mas, se nós tivermos isso, nós vamos ter a punição efetiva e o combate ao trabalho escravo vai ganhar um novo fôlego. Quero agradecer, então, ao Procurador do Trabalho, Edno Moura, pelas explicações aqui ao Jornal do Piauí. Joelson. Obrigado, Gorete Santos. Obrigado ao Procurador Edno Moura.